É pra tá. Teste, teste, teste. Agora tá funcionando agora. Tá. Show. Beleza. Teste. Bom, acredito que agora esteja tudo ok, turma. Vou aguardar o retorno de vocês aí pra ver se agora tá funcionando. Então, estamos online aí pra nossa live. Deixa eu só sair aqui. Ajustezinho técnico. Fala Gustavo, Fred, Douglas. Aguardo mais uma mensagem de vocês, meninos, pra ver se agora a gente conseguiu consertar aí. E retorno pras mesas, né? Pra gente voltar pro jogo. Acredito aqui, pelo que tá aparecendo, que a gente conseguiu resolver o problema. Era meu microfone que não estava conectado ali no Zoom, no OBS, desculpe. Então vou lá, vou selecionando as mesas e aguardo novamente o retorno de vocês para ver se agora sim a gente está com áudio e consegue trocar essa ideia. Aproveitar para ir fazendo a table select aqui, a gente não perde tempo, né? Vamos mandar bala. Bem. Uma mesa de 25,50 aqui que equivale a um 2, né? Aproximadamente um 2 aí, um pouquinho mais, né? 2 e próximo a 2,50. Já tô na lista de espera. Mesa de 51 tô na lista de espera. Aqui tem jogo. Então vou pegar esse jogo aqui. Aqui. Engatei na mesinha de 51. Algumas mesas de um 2 formando. Algumas mesas de 5,10, 2,5 aqui também formando. Esse jogo a gente ainda não vai pegar, ainda, né? Mas já já a gente começa a pegar. Essa 2,5 eu até pego eventualmente, quando o jogo tá favorável aí, quando a mesa tá boa. Mas nas 5,10 ainda falta. As 5,10 ainda precisa escalar um pouquinho mais. Falta um tempinho aí pra chegar nesse patamar. Bora lá. Boa noite Alcir. Fala meninos, agradeço muito o feedback de vocês, o Fábio, o Arthur, Douglas, o Fred, os meninos, o Gustavo ali que comentaram sobre o som. Como a gente tem um delayzinho aqui de 3 minutos, teve um tempo aí, teve uma diferença, né? Até eu conseguir observar que estava de fato sem som. Tinha até feito os testes antes, mas acabou que deixei passar esse pequeno detalhe. Agora sim, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, então, aqueles já que talvez não tenham ouvido as boas-vindas iniciais, né? Então sejam muito bem-vindos. A gente está na 31ª live aqui da Academia Brasileira de Omaha. A live em parceria com o Kaká Poker, né? Que a gente faz toda quarta-feira às 19 horas. Hoje passam uns minutinhos, a gente recupera no final, né? Então o objetivo dessa live é que a gente possa trocar ideia, jogar Omaha 5 cartas e de alguma forma contribuir aí para a evolução de vocês, né? E também, óbvio, fazer a propaganda aí do Kaká Poker, né? Então bora lá. As Ais, a gente começa dando open aqui. Mas Ais daqueles um pouco mais fracos, né? Mas que contra um limper para jogar em posição ele desempenha super bem ainda. Na mesa 3 aqui eu vou só foldar. Overpair, flush draw. Indo pra bet aqui, eu vou ter que dar bet fold. E não é uma mão que eu quero dar bet fold ainda nesse board. Eu tenho 8, eu tenho copas. Eu vou jogar de check behind aqui, vou reavaliar no turn. Esse 6 é razoável. Rei na mesa 3 aqui eu vou só foldar, não vou abrir. Eu tenho 2, tenho o 5. Valeu Maigon, valeu Lucas. Esse spot aqui é interessante porque quando eu checo behind flop, é um cenário muito, muito bom para esse cutoff atacar aqui, né? Então, foi check flop. Ele também, embora ele tenha algum range de check raise, eu acredito que eu ainda estou na frente da mão dele. Então, é um cenário que ele pode estar simplesmente spotando. Então, acredito que depois que você checa behind na dobra do 6, não dê para foldar ainda, quando esse cara aposta, né?
quando fosse o menino ali do small blind que apostasse, a gente teria um fold bem tranquilo. Aqui eu vou dar call no turn, padrão, e aí vou foldar, vou give upar. Então um spot razoavelmente interessante, onde esse jogador ali tem um cenário muito bom, né, para bet, já que o meu range não representa força alguma, né. É um call um pouquinho mais marginal, uma linha um pouquinho mais aguda, assim, mas acho que ainda é bem razoável aí diante do jogador, né, que é um cara com stats razoavelmente reguladas. Acredito que esse perfil ele consiga, embora tenha limpado o pré-flop, acredito que ele consiga alcançar uma linha de raciocínio como essa que eu comentei. Então eu tenho um call ali, 2/3 um pouquinho chato, mas é justamente o meu plano, né. Mantive o meu plano ali, minha linha de jogo do flop para o turn. Fala Gustavo, Jorge, boa noite. Por que não faz com 4 cartas? É uma opção, né? Quem sabe fazer uma live com 4 cartas, mas a ideia é que o volume de jogo atual, ele tá concentrado nos 5 cartas mesmo, né? Embora tenha alguns jogos de 4 cartas, o que tem rolado mais é o de 5, né? 4, 2 e 8, contra todo mundo, overpair, flush draw, broca, flush draw, né? Vou pra c-bet aqui. Uma c-bet alta. Vou ver as ações. Tomar raise nessa textura de board, tendo as, tendo 7, tendo 6 e sendo um 8 é sempre meio chato, mas eu acredito que o objetivo dessa c-bet aqui é construir um pot, né? Tomar call de alguns draws, construir um pot. E quando eu tomar raise, eu não vou ter bons cenários aqui, na minha opinião, tá? Então eu iria para c-bet aqui e reavaliaria de acordo com o perfil. Esses caras que vão ter raises bem mais honestos, né? Então a gente tem um bet fold ainda bem tranquilo ali. Fala Francisco, boa noite, mano. Fold. Bet pot na mesa 2, na mesa 3, né? A gente pode dar uma olhada em como os oponentes estão se comportando. O jogador regular que tribetou jogou de check behind agora. Um board que realmente a gente não esperaria muito a c-bet, aí foi pro delay. Então enquanto a ação não tá conosco, né? A gente consegue observar um pouquinho ali do que tá acontecendo. Então, o cara não c-betou o board. Foldar na mesa 1. O Baruf até comentou ali, né? O público quer conteúdo de 5 cartas. Pessoal, é aqui que está o jogo, né? Open. Jogador regular abrindo de cutoff. As, dama 6, 7, 8. Com esse fold para tribet aqui eu tenho um cenário para squeeze ainda. Tá? Eu ainda tenho um cenário para squeeze. Então acho que assim, bottom para forçado, mas por esse range aqui base, né? Um steal alto, um fold para tribet alto, eu consigo squeezar aqui e jogar o turn e jogar agressivamente nesse flop, né? Consegui um bom dead money já. Aqui eu tenho wrap para baixo e flush draw. Tenho duas linhas de jogo. Uma das linhas é potar só, IGL, e a outra linha é bet menor para engatar. Tendo esse wrap para baixo, eu acho que a gente já tem força suficiente para betar baixo e deixar ele chovar alguma coisa, então eu vou para essa linha de jogo mesmo. Então ele já foldou. Na mesa 1 aqui a gente squeezou, né? Então um as bem forte, double suited. A gente vai sempre querer jogar bem pra frente, bem acelerado essas composições, construir potes grandes, né? Esse no fim das contas é o objetivo. Aqui depois de 2 checks, o SPR está extremamente favorável, né? Então a gente tem o par, tem 2 redraws, a gente está super tranquilo aqui nessa textura de board, então só pote GL mesmo. Na mesa 3 roubamos a blind, e o river ia nos ajudar caso os meninos engatassem ali, né? Cutoff fold, mesa 3 aqui fold também. O Eurípides, boa noite. Mano, é um grande prazer, assim, poder saber, né, como eu tinha comentado antes. Aí eu fiz alguns comentários no início de coisas que eu tava lembrando que acabaram não saindo, mas dos pontos que eu lembrava é sobre esse impactar algumas pessoas, né, conseguir, assim, ajudar com alguns pontos no jogo ali, ajudar a corrigir algumas coisas que pode ser muito útil, né, acho que assim, é uma grande satisfação, né, para quem
produz conteúdo, para quem trabalha com isso, né? Trabalha assim, não só jogando poker, mas também repassando conhecimento. É uma grande satisfação quando você consegue atingir, né? Consegue assim atingir o objetivo que é de fato contribuir, né? Fold. Esse spot aqui, esse rei aqui do MP, a gente consegue jogar só de fold ainda, esse as e rei, né? Com single suited em asa ali. Então, se fosse double, a gente poderia abrir. Aqui um spot interessante, até comentava com um dos meninos do time, com o Renato recentemente, sobre esses cenários, né, que eu tenho observado bastante limpers. Então aqui sempre que possível, sempre que você tiver uma conexão razoável, né, uma mão com alguma jogabilidade, compensa você agressivar, né, e usar a posição depois. Então um exemplo desse board, né, que eu vou para c-bet, ainda é um c-bet fold, mas vai me dar a chance de jogar de maneira mais agressiva, né. Então ele deu check call. Eu tenho duas pontas aqui, ainda tem alguma equidade a realizar. E eu acredito que esse 4 aí seja ok para o meu range. Vou para uma linha de bet meio. Representar um range forte, né? Ou seja, eu represento alguns combos de as e rei. Eu represento alguns combos de as, inclusive alguns combos de rei, né? Então com essa mão ali eu adoto a linha de bet, né? Boa noite, Gilberto. Fala, turma. Bet. E aí, claro, né, a gente pode pensar, não, mas Eric, será que talvez não teria que dar check behind, realizar equidade nesse 4? Até dá, tá, turma? Até dá, mas pelo cenário criado, ou seja, ele limpou numa blind war, eu vejo poucos reis, né? Então, assim, a maioria dos reis eu espero que ele jogue de open. E por esse motivo eu creio que eu tenho uma total vantagem de seguir barrelando, tá? Ao invés de jogar de forma passiva e realizar essa minha equidade ou tentar levar para showdown, eu coloco muita pressão em combos de reis fracos, inclusive até em alguns combos de 2 pares eventualmente. Abrir do botão, as, board totalmente desfavorável ao nosso range, jogador bem loose, então o range dele atinge todas essas texturas. Eu vou jogar só de check, vou tentar levar para showdown essa mão em posição, né? Aqui ele betou esse meio pote, a gente já não tem como reagir, então imagina se eu tivesse ser betado, tomado call, né? Então é um dos exemplos aí que não vale a pena você insistir, né? Então sim, mas não quer jogar nessa textura de board, né, turma? Cutoff, fold com open. Uma das mãos aqui observando a mesa, né? A tendência seria que eu foldasse antes mesmo de ter esse open aqui, né? Antes mesmo de ter o open do EP, eu foldaria porque o botão é um jogador que vai querer jogar muitas mãos, tá? Então essa minha mão eu acredito que ela não vai desempenhar muito bem nesse cenário, onde eu vou com certeza jogar contra ele fora de posição, e talvez eu possa levar um squeeze de um cara mais regular nas blinds, né? Ou mesmo call ali, eu vou ter que jogar no multi-way, então essa mão eu evitaria. É um dos combos que, se eu tivesse um cara mais tight no BTN, com certeza eu poderia abrir, né? Com certeza eu abriria, mas aqui com um cara um pouquinho mais grudento, que é o caso, eu evito. Composições de composições de rei suited, né? Small blind, só foldar também. Então pensar sempre um pouco além um pouco além das cartas, né? Um pouco além das equidades. Não que seja o caso desse combo, mas a gente costuma ver o pessoal errando muito por enxergar algumas equidades que de fato existem, mas que não se realizam pós-flop, né? Então, minha mão é muito boa, ela tem uma boa conexão, ela tem uma equidade ok contra o range, mas você está fora de posição, não aguenta pagar c-bet, não vai aguentar o segundo barril, né? Então, são coisas do gênero aí que conforme for acontecendo, a gente pode ir trocando mais ideia aqui, né? Pode ir comentando o fato em si. 52 altos. Nick interessante. Fold. Vamos lá. De novo, né? Jogador regular em ação. Open. Vamos ver qual vai ser a ação do agressor aqui. Checou, abriu e checou no board as high. Então, pequenos detalhes, né, turma, que a gente consegue ir assim tentando ver algumas tendências, né, que vão acontecendo quando a gente não está de fato na ação, né, quando a gente não está envolvido.
Isso pode, alguns detalhes ali podem nos ajudar depois, né? Algumas informações, eu já ouvi relatos, né, de jogadores que se sentem, por exemplo, eu fico impaciente, eu sou um pouco ansioso, eu sou hiperativo, eu não gosto de jogar só três telas, eu preciso jogar mais, etc. Mas na verdade isso acontece muito porque não está prestando atenção em tudo que envolve o jogo, né, em todas as dinâmicas ali, né. Então, claro, tem jogadores que vão jogar mais telas, tudo bem, mas se você conseguir jogar essas três telas, prestando atenção além das suas cartas, né? Além das suas ações, conseguir pegar algumas tendências do field em específico, né? Vai ajudar, com certeza vai ajudar bastante. Então, compensa aí, né? Você não voluma e por outro lado você tem um ganho muito grande de win rate, né? De qualidade de jogo. Por quê? Porque você está atento, né? 100% atento. O cara se betou alto em um board que eu tenho o blocker do As, tenho o blocker do 10, tenho o blocker do Rap. Potou aqui. Então basicamente eu acredito que eu esteja bloqueando muitas das mãos que esse cara consegue fazer isso, né? Mas, claro, tem um pouco de atenção também, né? Nenhum dado que a gente tirar aqui pode ser concreto. Não vou dizer que porque eu bloqueava bem as mãos que ele deveria estar postando, ele não tinha um 10-10, né? Pode ser que tenha, mas é mais uma questão ali de ver que esse jogador pode ter linhas ali de C-bets e segundos barris mais agressivos, né? Esse aqui eu vou foldar reto do small blind. Uma mão daquelas que eu comentava anteriormente, né? Tem alguma equidade, tem alguma conexão, mas jogando fora de posição não vai realizar a equidade que a mão tem, né? Então não compensa eu dar esse call. Open as, não ganhamos ação. Mesa 3, uma mesa mais regular, né? Dois jogadores aqui regulares e alguns caras um pouquinho com linhas um pouquinho mais agressivas, né? Principalmente pré-flop. Então o HUD nos ajuda, né? Nesse sentido a observar. Aqui eu acabei deixando passar, mas aparentemente teve uma ação interessante. Dá pra ver, a gente ver os detalhes da mão. Pot, call. TG pot, button call. Bet, call. Check, check no flush. O cara betou. Um flush em 8 no river, né? Seja bem-vindo aí, Luciano. Agradeço o feedback. Acredito que agora esteja tudo nos conformes aí, todos os ajustes feitos. Fold. Não vou querer brigar em blind war, uma mão super fraca, não vou. Aqui nesse caso aqui eu construo um range de complete, um range de open, né? Mas não com mãos tão fracas assim. Aqui uma mão que contra dois jogadores um pouquinho mais agressivo nas blinds eu posso reavaliar o meu open, então não necessariamente eu preciso abrir essa composição estando do BTN por conta aqui da agressividade dos stacks, né? Quando esse cara abre aqui eu já não tenho mais a decisão, facilita. Open call, rei. Então a gente tem uma decisão aqui bem fácil, né? Bem simples de só defender essa mão de forma geral, né? Se acontecer uma tribet antes, a gente tem uma ação bem tranquila de fold também. Então, prever um pouquinho, né? A gente vai masterizando conforme o tempo vai passando, a gente já vai tendo uma ideia de como aquela mão quer jogar em cada cenário, né? E isso faz com que a gente economize um pouco de energia, né, turma? As 2 e 3, eu vou para check, eu espero que venha muita c-bet. Obviamente eu tenho broca, não tenho flash draw, mas é como se tivesse, né? Então eu vou para check, eu espero que ele c-bet o range, eu vou para check call, né? Com essa mão ainda eu vou para check call. Aqui no 3, vejo que a minha mão tem um bom valor ainda, né? Então é um cara luz e abrindo do EP. Vou ver a size que ele vai fazer aqui. Então, check. Aqui, posso ir para bet, posso ir para check. Se eu for para bet, eu tenho que fazer uma size bem baixinha. Seria aí uma blocking bet, né, turma? Seria uma linha de blocking bet com straight. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer 4 blinds aqui. E vou tentar tomar call de algum 3 que ele tenha perdido. Algum as, né? Não espero que ele vá transformar nada em blefe aqui nesse cenário, tá? Então,
fazer uma betzinha bem baixinha. Uma bet total por valor, tá, turma? Ele foldou esse asa aqui, ok. Tá certo. Pensei que talvez, né, eventualmente ele possa achar um hero call. É difícil? É. Mas quando eu dou check, ele só vai servir para rodar em check de fato, né? Porque as e 13 ele não tem, as as ele não tem. Então, ele tem muito as e x pela posição que ele abriu, pela c-bet que ele deu. Então, eu corro o risco aí de tomar um callzinho. E de novo, né? Não espero que ele dê raise também. Não espero que ele transforme em blefe, né? Um as e x ali. Embora seria uma linha bem interessante da parte dele, né? Mas não sei se ia funcionar, não. Transformar valor em blefe river. Puxamos, ganhamos um walk aqui. Tem call. Essa ação aqui eu acabei perdendo. Tava vendo a mesa anterior ali. Tava vendo a ação anterior. Não vi como foi esse pré-flop. Mas eu tenho rei e tenho 8, hein? Fold, fold. Rei 6, 6, 7, 8. Aqui PTN, bem bottom de range, tá? Então, quando eu me refiro a bottom de range, é o limite, né? As composições bem limites para você abrir. Então, se ela fosse... Aqui eu vou foldar na mesa 1. Então, sem esse limper eu poderia cogitar esse open, né? Poderia dar o open aqui, jogaria em posição. Mas com o limper aqui eu perco bastante o incentivo, né? Então, uma das coisas que eu quero com esse tipo de composição, galera, é roubar os blinds, né? Quando eu tenho um limper, ele já limpa para pagar, né? Então eu tenho a certeza que eu vou ter que jogar pós-flop a minha mão. Então assim, tem grandes problemas? Com algumas composições não, mas geralmente com o bottom do range, né, com as mãos mais fracas do seu range, não compensa você tá se colocando nessa decisão, né? Então vale a pena só foldar aí contra o limper, né? Então, de novo, sem o limper poderia roubar os blinds, não necessariamente eu teria que jogar essa composição, mas agora com o limper dificulta um pouco mais, né? Então, eu opto por jogar algumas outras composições, né? Sem pares, sem pares tão baixos, assim como no caso do 6-6, uma mão com uma distribuição um pouquinho melhor. As 9, 8, 3 e 4, contra button abrindo. Esse aqui eu creio que seja call ainda, tá? Por ser contra botão mesmo. Então esse 9 e 8 aqui vai me ajudar, né? A ter uma distribuição de equidade ok. Callzinho do blind. Ele jogou de check. O range dele tem alguns flush, principalmente muitos flush draws, né? Tem alguns straights, até tem. Esse aqui eu vou para uma linha de 2/3. Na mesa 1 eu vou dar call. Então, o que acontece com essa linha de 2/3, né? Eu estou fazendo duas coisas. Uma, eu estou value betando uma parte do meu range, que pode ser o caso desses dois pares, né? E negando algumas equidades que ele tem. Então, aqui eu vou para check. Se ele tinha cab behind, o que ele mostrou? Ele tinha um as e 2. Eu não esperava tanto as e 2 assim. Check, check. Embora seja totalmente possível, né? Eu não esperava esse as e 2 aí no check. Ok. Fold, fold. É uma das mãos, né? O range dele como um todo tem composições como essa. Talvez o as e 2 seja realmente eu posso encontrar de fato esse as e 2 me dando call ali, né? Mas de forma geral eu vou ver muitos flush draws, principalmente alguns flush draws mais fracos. Então eu consigo fazer ele foldar, né? Protejo a minha equidade, que seriam o 4 e 3. Check, check flop, check, check turn. River, vou só de check. Tentar pegar a informação dele. Ok. O jogador limpou. Board vala 5. Então eu tenho duas linhas aqui. Uma delas é a c-bet, né? Então o meu range como um todo quer jogar de c-bet aqui, quer apostar. Essa mão, como já tem um valor de showdown, eu vou só checar behind, vou proteger um pouquinho o meu range também. Eu vou ver as ações no turn, né? Então vou tentar construir valor com essa mão a partir do turn, né? Que seria o caso agora. Então, Eric, mas aí não fica claro que você não tem um valete? Não, porque como é um range de limp,
Eu posso sim ter alguns combos de valetes que eu não aposto nesse flop porque simplesmente não tem mãos piores para me pagar, né? Então, de novo, o range como um todo está super protegido ali naquela textura. Vamos ver. Aqui a gente puxou com as e rei, não teve showdown, né? Valeu, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Cutoff, vamos abrir aqui. Esse Vala Vala com um Dangler, né? Bonito. Bem, ver as ações. Esperamos não levar uma tribet, né? Essa mão é uma mão que joga super bem em posição, ela joga em SPR alto, mas em tribet pot ela não vai desempenhar tão bem. Embora ainda seja um puro call, né? Você não consegue abrir para foldar, principalmente para esses caras aqui. Principalmente para esse cara aqui do small, né? Pro Big Blind você ainda tem fold. Fold. Ações interessantes até aqui. Na última live a gente runou o Z, né? Mas aqui até agora tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Sem spots muito complicados. Não teve muita ação de tribet da nossa parte, né? Jogar tribet pot é bem interessante. Eu acho que é uma das coisas que diferencia aí o regular do recreativo, né? Essa preocupação com ranges, com linhas de valor. Então, uma das coisas que eu costumo falar para os meninos, né, da divisão de base. Se você conseguir desempenhar bem, você ter clareza sobre ranges entre bet pots, né, vão aumentar, vão alavancar a sua win rate de maneira significativa. Então, claro, pré-flop é muito importante, você ter uma noção das bases, do open, né, o que abrir, o que não abrir, o que dar cold call, o que foldar pré, o que defender da blind, isso aí são as bases do jogo. Assim como os jogar tribet pots, né? Então o jogador regular ele precisa, se você é regular, precisa ter uma tranquilidade muito grande e ter uma clareza muito grande sobre equidades para desempenhar bem nos tribet pots, né? Que é onde tá boa parte da nossa lucratividade, né? Onde estão os pots maiores, é onde as decisões envolvem mais blinds, então você ter clareza aí de como desempenhar é muito, muito importante. Button tribetou, aqui ele deve jogar de c-bet com o range todo, né? Então, e realmente o fez. Fold mesa 1, fold mesa 2. Turma, eu sempre esqueço de pedir para vocês deixarem o like, mas se vocês conseguirem fazer isso por mim é bem importante, tá? Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo, que o nosso trabalho, ele é relevante de alguma maneira e ele envia para mais pessoas, né? Sugere aí para mais pessoas. Então, se vocês puderem dar uma curtidinha aí no vídeo. Fold, fold. Mesa 1 fold. Aqui interessante, tá, turma? Como eu não tenho o Big Blind na ação, eu vou me comportar como se eu fosse o Big Blind, tá? Então, assim, estou aqui defendendo a minha blind. Nesse spot, todas as pontas, o 10. Eu não espero que ele se bete muito aqui, tá? Porque é um board que é bem favorável pro meu range mais do que pro dele. Mas tendo essa composição aqui, a gente tem que dar esse primeiro check call. No turn, vou para mais uma linha de check. E vou foldar só. Então, uma mão razoavelmente forte, né? Super ok para defender. Então eu estou sendo Big Blind naquela ação quando o cara é sitting out. Óbvio, com um investimento diferente, mas com o dead money, né? Do blind ali. Que favorece. Dama, dama, open. Aqui de novo, né? Um board bem tranquilo para você CBtar o range todo. Vou fazer uma sizinha baixa aqui, eu não preciso fazer uma size alta. Então eu vou para a linha de bet.
que tinha uma mesa nos esperando, né? Mas como as ações estão ok. Ele deu check call, turn, só vejo check check, tá? Não tenho muito o que fazer aqui, não tem muito como brigar. Então, open fold, open na mesa 3. De novo, é um cara regular, tá defendendo o big blind, tem alguns combos de as, né? Então aqui vai ser bem difícil de brigar. Então vou só foldar. Quando ele me dá o check call, ele deixa meio evidente ali, né? Fica meio claro pra mim que ele acertou de fato, né? Então vou só foldar. C-bet flop vai passar, com certeza vai passar o que precisa, né? Uma C-betzinha baixa. Não vou tomar raise, já que... Ou melhor, vou tomar raise somente de mãos muito fortes, já que é um board que é muito bom pra mim, né? Valeu, Guilherme. Os meninos do time aí presentes. Fala, Franklin. Como tá o profit desse desafio? Cara, eu peguei o barco meio andando, né? O desafio, o Baruf, ele tinha a proposta inicial lá de compartilhar com vocês uma carreira de um jogador, né? Compartilhar o quanto ele estava conseguindo fazer de profit e escalar os limites, né? Mostrando aí que é possível sim, né? Com uma linha de jogo coerente e sólida você escalar. Então ele teve a proposta desse desafio. Se não me engano, o Kaká Poker entra junto, né, no meio desse projeto, e as lives vêm aqui para o Kaká Poker, né? São somente nesse aplicativo. Mas como com a viagem deles para Vegas, né? Então hoje eles estão em Vegas passando uma temporada aí, passando a temporada do WSOP. Aí eu assumi o controle aqui, né? Assumi o controle das lives. Então eu não estou participando do desafio de fato, né? Até não mensurei ganhos durante as lives, né? Mas eu sei que o Baruf vinha fazendo esse controle, talvez ele saiba compartilhar aí com nós. Nos próximos momentos aí ele possa, não sei se qual é o plano dele para as lives, né? Se vai ser retomar o desafio e etc. Mas ele tá aí nos comentários, de repente pode nos ajudar. Então eu não tô mensurando, né? Não tô mensurando a minha lucratividade nas lives assim. Embora, claro, eu faça a anotação depois, né? Uma defesa de blind aqui bem tranquila. Um open, tomei check raise aqui tendo 2 pares. É uma mão que não tem muito o que fazer, tá, turma? Ela não vai evoluir para muita coisa. Então você tem um bet fold aqui super ok. Bloqueia combos de wrap, bloqueia 2 pares. É difícil reagir ao check raise, né? Mas eu não espero tomar muito. Aqui foi check check flop. Eu tenho a trinca, tenho o valete. Não tenho muito do que me preocupar nesse turn aqui, tá, turma? Então eu vou jogar de check novamente, para check call ainda. Né? Check call ou check raise aqui, contra esse stack. Check call mesmo, ele não apostou. E aqui no river, será que eu tenho algum valor em apostar uma trinca? Eu acho que não tenho, vou ter que ir para check mesmo. E ver o que ele vai fazer. Não posso dar check fold, né? Como jogada eu preciso da check call, mas a única forma de eu ganhar algum dinheiro ali que eu observo é deixar ele apostar, né? Se eu tomar ação e apostar, eu não acredito que ele vá pagar com nada pior, e aí eventualmente ele pode querer fazer alguma coisinha, né? Check, check flop, um jogador que não se beta muito. Eu tenho 3 pares, eu vou para uma bet meio pote. Bet não precisa passar tanto assim para ser lucrativa. E algumas vezes quando eu tomo call, eu ainda consigo fazer um full no river, né? Então a minha mão tá bem protegida, assim, né? Eu não tô betando air total. Bem, fala César, boa noite. Botão abriu, a gente tem um rei Vala Vala single, né? É um spot que a gente tem um cold call aqui, bem tranquilo. E acertamos. 2 ranges de c-bets tights, né? Eles não apostam muito aqui. Eu tenho 2 valetes, mas eu não vou sair de lead ainda, porque o board é bem dinâmico. Então eu vou jogar de check mesmo. Tentar achar um check raise aí contra algum deles. Eu não vou... Ok, spot bom, né? Ninguém apostou, então agora
tem duas opções, ou eu vou para uma linha de check novamente, ou eu vou para bet. Nesse 3 eu creio que a gente tem um bet, né? Porque o board está muito conectado, tem flush draw, então convém muito mais você apostar do que dar mais um check e esperar que eles apostem, né? Então aqui eu vou para uma linha de bet pot mesmo. Dá para betar menor? Até dá, mas se a gente pensar nas mãos que ele consegue me pagar, né? Alguns dama valetes, alguns 9-8 que tem um flush, reps, o próprio 10-10 vai querer jogar nesse board. Então significa que olhando para o range, para as mãos que ele vai conseguir reagir, que algum deles vão conseguir reagir, né? São mãos muito fortes, então elas conseguem pagar pote aí, tá? Então eu maximizo aí os meus lucros. O Victor perguntou ali, para jogar de tribet leve em consideração somente a composição da mão ou também a composição ou também a posição e contra quem vai tribetar? Tenho bastante dúvida quanto a tribet imprimir agressividade. Assim, a gente está jogando um jogo de 5 cartas, né? Então, assim, é fundamental que a nossa mão ela tenha uma boa equidade, né? Assim, então o nosso tribet, diferente do Texas Hold'em, que a gente observa que vão ter tribet light, né? Que tem cenários de tribet light, aqui para nós isso não funciona, tá? Por quê? Porque as equidades são muito próximas, né? Então, e porque tem pouquíssima fold equity. Então, é um jogo onde as equidades são muito próximas, naturalmente o field vai defender muitas mãos, então não compensa que a gente construa range de tribets com mãos muito fracas. Então, o primeiro ponto o seu range de tribet ele é construído de qualquer posição, em qualquer cenário, levando em consideração a força da sua mão, né? Então, a força da sua mão é um dos aspectos a se considerar. A outra informação a se considerar, né? É um conjunto. Então, você parte primeiro para a força da sua mão, isso é o que você tem o controle total de observar, ter uma noção sobre equidade, sobre distribuição. E o segundo ponto a se observar é o stack do oponente, né? Então, quantas fichas, né? Esse tribet aí vai envolver, né? Qual é o stack efetivo? Será que esse cara que está abrindo, ele está abrindo com 20 blinds? Será que ele está abrindo com 100 blinds? Então muda, né? Mudam as características das mãos que a gente vai precisar para tribetar. Então o range, embora você precise considerar a força da mão, o SPR que você vai jogar depois ele é muito importante, porque se você tiver muito espaço para jogar pós-flop, né? Então, qual vai ser seu objetivo com aquela tribet? Você vai ir ao win, vai realizar a equidade da mão, ou você vai ter espaço para pressionar ele não só no pré-flop, mas também nas próximas streets? Então, duas coisas: a força da nossa mão, de acordo com o SPR, vai mudar. Se você precisa de uma mão, pode usar uma mão com uma jogabilidade maior, ou precisa usar uma mão com maior potencial de nuts, né? Então, isso influencia. E aí, claro, naturalmente, quando você vê o stack efetivo, ao mesmo tempo você vê a posição, né? Qual é o range, né? Quem você está tribetando? Então, estou tribetando um cara regular abrindo do EP, né? Então, aqui o meu range de tribet ele vai ser 1. Agora, eu estou tribetando um cara muito loose abrindo de cutoff, aí o range de tribet vai ser outro. Então, a ideia é que o range ele não seja linear, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma defesa bem tranquila, não é um tribet, e aqui a gente tem uma defesa em tribet. Jogador bem loose nos tribetando, 8-6 e valete. Duas brocas, redraw. Esse as e dama eu vou para check, e aqui eu vou para check também. Um pouquinho melhor, assim, nessa composição eu teria algumas linhas de lead contra ele, mas nessa aqui eu vou só para check. Aqui duas brocas, ganham umas pontas, né? Eu vou para pot fold, né? Check call na mesa 1, bem tranquilo. Check na mesa 2. Duas ações bem interessantes aqui. Eu vou dar uma pensada e vou dar check raise nesse cara, né? Mesmo sendo do EP. E nessa outra mesa eu vou para um value bet. Vou tentar tomar call de um 6 e 3 que ele tenha, que ele me tribetou, alguma coisa assim. Eu posso fazer uma size média aqui, né? Acho que uma size média é ok. Cumpre a função.
Que é interessante, né? Meio difícil de encontrar qual a size, né? Porque check, eu não espero que ele blefe. E bet, é muito difícil tomar call porque ele não se betou. Então aqui um board, acho que bem interessante para estudar, né? Para avaliar tipo, qual size eu tenho que usar. Será que essa size média aqui, esse meio pot é ok? Ou será que eu preciso fazer uma size maior? Na mesa 1, por que eu não dei check raise no flop, né? Na mesa 2, desculpa. Eu não dou check raise no flop já, mesmo tendo os dois pares, porque pode ser que ele tenha dois pares flush, pode ser que ele tenha as trincas, ou seja, se eu desse um raise já no flop, se eu desse um raise no flop, eu me isolaria contra um range muito forte do oponente, né? Aqui limp, a suíte de 10, é open ainda. Então o que eu faço? Ele se betou contra todo mundo, né? A chance de ele mandar mais uma depois é grande, né? Então eu dou check call ali com os meus dois pares e vejo se a minha mão vai melhorar, como ele vai se comportar depois, se bate o flush, eu posso usar o rei, né? Então aqui também uma curiosidade. Então por que eu dou check call? Cara, agora o nosso amigo aqui foi criativo, né? Vou dar call aqui, só dar call, não vou mandar. Cria um cenário para esse outro cara mandar, mas eu não acho que ele vai fazer tanta graça assim. Se todo mundo mandar aqui vai ficar bem chato, mas eu vou foldar ainda por equidade. A 6, 5 e 8. O range dele tá bem estranho. Vou dar check, vou ver qual vai ser a ação. Dá pra sair mandando? Aqui eu não vou dar check pra check fold, né? Eu sempre vou dar check pra mandar. Mas eu quero que ele aposte algum asa ali, né? Então, dois pares, duas pontas. Não acho que ele tenha me dado esse clique raise ali com as eyes. E ele pode sim fazer alguma graça aqui com alguns combos que eu ainda tô na frente, eu ainda tenho boas equidades. Então eu vou dar a win. Ele tinha um as com cartas altas, né? A gente tá correndo bem, ainda mais nesses 6 aqui, fica lindo. Blind War eu vou defender. Dama 9, 5 e 4. Baruf comentou ali na 9, 8 dama, bloqueio nuts, bloqueio o nuts de baixo também, então aqui ele deu check, eu vou pra bet, né? Vou pra uma bet razoavelmente alta aqui. Eu quero passar pra ele a informação que sim, que vai mais, que eu vou seguir pressionando ele nas próximas streets, tá? Aqui quando ele lidera, turma, o que eu preciso observar? É um pouquinho chato esse spot, porque eu não espero que ele lidere... perdi a ação no botão. Eu não espero que ele lidere nenhuma mão que seja pior que a minha, né? Então eu estaria correndo aqui pelo empate algumas vezes. É um cenário um pouco chato, né? Porque que mão que ele teria para fazer isso? Que eu estou ganhando, né? Um rei-rei, por exemplo. Alguns combos de dama-dama eu já estou empatando. E aí se for pensar, bom, Eric, mas tem um rei-rei. Só que aí entra um detalhe, mas qual rei-rei que ele dá check call flop, né? Qual rei-rei que ele dá check call flop na expectativa de blefar? Então aqui acaba que eu betei, eu representei ter um dama valete, eu representei ter uma mão forte e mesmo assim ele deu check call e liderou ali, né? Numa carta que é razoavelmente blank assim pro board. Então eu opto só pelo fold mesmo, não vou ficar dando esse call. De novo, vou ter muitos cenários que eu estou empatando só aquela mão, eu não estou ganhando. Eu não consigo, é muito difícil construir um range para ele de check call e blefe. Então nesses casos assim você evita ali, evita, né? Economiza os blinds. A gente pega mais informação, tenta colher mais alguma informação de outra forma que não seja correndo atrás, né? Correndo atrás aí em um spot que é bem esquisito. Então é uma linha que eu gosto de adotar. Deixei passar aqui a mesa 1. Cutoff aqui, single suited. Ainda dá pra abrir. Será que dá pra abrir? Com 6 dá. Aqui dama, vala, call, né? A gente tem um cold call só, não tem por que trebetar. O mão acerta bons boards, você tá em posição, mantém o SPR alto. Dama. Um outro spot curioso aqui. Tudo bem que eu estou contra 4, mas uma coisa que a gente precisa observar é que se eu for para uma linha de bet com rei dama aqui e tomar um raise de algum dos jogadores, eu vou ter que dar bet fold, né? Já que o meu kicker é ruim. Então eu vou esconder um pouquinho da força da minha mão. Vou jogar um pouquinho mais para trás ela aqui estando em posição. E aí uso o turn para apostar, né? Na mesa 2, contra todo mundo, eu vou só dar check. E agora sim, né? Agora eu vou apostar, fazer um meio pote ali.
Pode ser que eu inclua uns reis piores me dando call. Se eu tomar reis vai ficar bem chato, mas de novo, eu não consigo achar uma mão pior do que a minha, né? Eu não consigo pensar que alguém vai me dar check raise com um combo que eu estou na frente, assim. Então eu vou para check, vou para um bet baixo, talvez eu possa tomar call de algum ás ainda, já que eu sou o cara que está em posição, né? Então em tese eu posso ter alguns blefs aqui, né? Então, vou para um delay c-bet, que a gente chama. Não é delay c-bet, né? Eu não sou o agressor da mão, então é um bet mesmo para esse bet turn. Não betei flop e dei um betzinho baixo no turn. César, né? Se eu contar quanto eu já ganhei nessas lives aqui, vocês vão estranhar realmente. Não, as lives foram boas, né? De forma geral, assim, todas elas foram bem boas em relação à lucratividade. O Boruf até comentou ali é, no, no deixou nos comentários ali um vídeo, né? E agora que eu recordei, me falhou a memória nessa, porque eu lembro de um vídeo onde ele explica ali toda a win rate, né? Ele fala sobre a win rate que ele teve, o número de mãos que ele jogou, as contas que ele jogou, enfim. Agora que eu lembrei. Não todos no KK Poker, né? Mas ele fala um pouco sobre o desempenho dele, né? O BB/100 que ele conseguiu pegar, que inclusive era um BB/100 assim bem alto. Open de cutoff na mesa 2 aqui, 10 e 7 com 10 por de 9 e 8 eu vou pra c-bet. Vou pra c-bet, eu não me importo em foldar aqui, eu tenho 2 pares. Se eu tomar call, eu vou reavaliar aí no turn, né, qual vai ser a minha decisão. Na mesa 1 eu vou checar behind aqui por ter os 2 pares. Aqui a gente fez o straight com 2 pares, não consigo pagar bet. Enxergo um certo valor aqui, eu acho que sim, que a gente pode começar a apostar, né? Então foi check. Vou de novo de check. Será que eu tenho mais uma linha de bet aqui por valor? Cobro de valete 10. Cobro de alguns flush draws ali, umas brocas. E levo para showdown mais barato, evito qualquer aposta, né? O ponto ruim é que eu vou estar me value betando algumas vezes, mas eu acho que é ok você apostar aqui nesse valete, já que foi 2 checks, né? No flop eu nem cogito apostar, tá, turma? No flop eu vou só de check behind mesmo. É um board que se você toma raise é muito esquisito. Você vai ter que foldar tendo os 2 pares, o redraw, né? Então a sua mão ainda melhora razoavelmente. E se você tomar call também é esquisito, porque dá o segundo barril depois de ter tomado um call aqui. Vai ser bem complicado. Na mesa 1, 4, 5 e rei. Eu vou para check, embora eu possa ter alguns leads aqui. Deixa eu pensar. As careca e o rei. O lead vai funcionar bem. Eu vou dar lead aqui. Vou foldar para o cutoff. Deixei passar a ação aqui. Uma defesa, né? Então, vou dar lead fold mesmo. Pouquinho, meio puxado aqui, né? Mas indo para check, eu achei que eu conseguiria botar... Tenho certeza, na verdade, que eu consigo botar muita pressão neles, né? Eu tenho rei, tenho flush draw, então a reação deles fica muito limitada aqui. Indo para check com essa mão, eu não consigo jogar ela de check call, né? Vou dar check call com as careca para ver se a minha mão melhora. Infelizmente, tendo o 9-9, né? Esse 9-9 ele limita muito a evolução da minha mão para justificar um possível check call. Então, com essa ali, né, em específico, eu prefiro liderar, pego a full jacket direta e desligo a mão, né? A minha ação ela é muito forte, então, de novo, quando alguém resolve reagir de lá é porque de fato tem que ter uma mão, né? Se a gente pensar, bom, eu bloqueio o rei, bloqueio o flush nuts, o que esses caras estão mandando? Então, com certeza uma mão ali que vai ter muita equidade, assim, a ponto de eu não conseguir dar bet call, né? Então, vou para check, sossegado. Aqui um 9, 5 e 2, e essa composição tendo 2, eu tinha comentado anteriormente com você sobre abrir um pouco mais contra a limp. O problema é que esse 2 é uma carta muito tóxica, tá, turma? Esse 2 aqui, ele atrapalha muito a nossa jogabilidade, então 2, o 3, essas low cards aí, elas limitam muito nossas ações. Então, com esse tipo de mão assim,
quando eu tenho low cards, falta conexão, essas eu nem cogito abrir, tá? Aqui eu vou dar open de cutoff, rei 9875. Tomei uma tribet do botão, a gente tem um open call, um check behind aqui na mesa 2. Uma tribet, vou defender, né? Minha mão joga super bem aqui ainda. Então eu acerto bons boards, acerto boards que ele não espere que eu vá acertar, né? Fold. E aqui esse rei é muito bom pro meu range de bet, então pro meu range de botão, né? Pro meu range de agressor da mão, então rodou em check e aqui eu vou pra bet. Check. Eu não vou tentar apostar nesse 5, tá? Por quê? Porque o que eu quero representar pra ele, o que eu tentei representar é um rei forte, um combo de 2 pares. E esses combos, eles não vão apostar nesse 5 porque o 5 completa um draw. Então aqui eu devo tomar muito call dos reis que ele tem na mão. Fica uma jogada bem estranha, tá? Então vou só checar, vou ver qual era a mão que ele tinha, né? Então ele tinha lá, ele me deu o check call ali no turn, tendo somente o 7 e uma broca, né? O flash em 7, ou seja, na próxima ele fica registrado aqui, né? Nosso amigo, uma notezinha pra ele, que ele com certeza está dando overcall, né? Então o cara está dando overcall turn, eu tenho um espaço muito melhor para blefá-lo no river, né? Geralmente então ele está pagando com muitas mãos que não deveria pagar. Aqui com rep, sem par, vou jogar de check. Eu não quero betar aqui e tomar um check raise. Então é um cenário que eu vou para um check call aqui, bem tranquilo. De acordo com as ações, né? Então bet, call, call. Aqui começa a ficar um pouquinho mais esquisito, turma, porque o que acontece? A minha mão ela não tem redraw, né? Mas ao mesmo tempo ela ganha umas odds. Então eu não tenho nenhum redraw de flush. E qual é a minha linha de pensamento aqui? Alguém apostou, então ele precisa ter uma mão. E o outro jogador deu call. Olhando para esses dois ranges e pela forma que as ações aconteceram, eu acredito que tem uma chance muito grande de estar dividindo esses outs com eles, né? Ou seja, eu estou pagando, estaria colocando dinheiro nesse pote para empatar em uma frequência muito alta. Então, eu vou só foldar mesmo, né? Porque aqui a chance de ter um split pot é muito grande, né? Com a minha mão. Então, eu não estou tendo muitos outs para nuts, né? Por estar contra 2. HU, óbvio, daria check call. Se a minha mão tivesse um redraw, por exemplo, esse redraw de ouros, um redraw de ouros e copas ali, né? Fosse uma mão que ainda evoluísse, eu daria call também. Mas como a minha mão não evolui tanto, e é interessante também, né? O cara pegou com rei, broca pra baixo. Também é um jogador que vai levar notezinha, né? Então, de novo, tá pagando c-bet com mãos muito fracas, tá entrando no jogo com mãos que, por teoria, não deveriam estar, né? Então, a gente até, de vez em quando, a gente até ouve comentários, né? Não tem porquê, principalmente do pessoal mais recreativo, não tem porquê ficar chateado, né? Você tem uma informação muito valiosa na sua mão. Ah, o cara pagou com rei, broca pra baixo lá. Tomei a falinha lá. Dez, a dama, o valete. Aqui é um cenário que eu não espero muito check. Ele vai ter uns give ups, ele vai ter uns check raise. Então vou dar uma pensada. Eu conheço esse jogador. Vou checar behind aqui. Acredito que sim, vou tomar muito check raise nesse board. Acho que posso estar ganhando a mão numa frequência. Vou para check. E aqui, será que eu tenho um bluff catcher? Se ele apostasse? Não tenho, né? Vou só pra check, vou levar pra showdown. Vai ganhar uma falinha, né? De dinheiro fácil. Então eu imaginei, por que eu não aposto nesse flop aqui? Por que eu não beto quando ele dá check? Porque eu acredito que ele pode me dar muito check raise. No turn eu segui a linha de check por achar que, por conhecer o jogador e saber que ele tem umas linhas que ele deu 2 checks pra check raise, tá, turma? Então, essa aqui eu escapei dele aí e acabei puxando. Então, prefiro tentar levar pra showdown. Preferi levar pra showdown esse dama-dama. E aí, claro, quando bate uma carta de clubs, eu tenho a possibilidade de talvez transformá-la em blefe, né? Assim, é um pouquinho mais difícil? Até mas
é uma possibilidade, né? Da mesma forma que as dobras posso puxar ali, etc. Fold, esse As 7, 9, 5 e 2. Bottom de range também. Eu vou dar open. Tomei o call, vala 6 e 3. Aqui eu vou pra cbet. Faço meio pot, eu creio que não preciso fazer mais alto aqui, tá? Se fosse talvez contra alguns outros perfis de jogadores, eu poderia betar um pouquinho mais alto. Esse valete aqui, esse 9 aqui, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu bloqueio os combos de dois pares, mas não bloqueio wraps com flush, o SPR tá baixo. Eu vou só checar behind mesmo. E aí conseguir valor. CBT, check. E ele bet. Aqui tá bem esquisito, tá, turma? Aqui tá bem esquisito, mas óbvio, é bem difícil de montar um range de blefe pra ele. Ele deu check call, check. Mas claro, parece assim, na primeira vista, quando a gente bate o olho, pensa, pô, tá com trinca, né? Não tem como foldar ali, mas não é tão simples assim. É bem difícil de achar uma mão pior que ele esteja apostando. Então eu vou dar call, né? Ele tinha o valete lá. Levou essa, hein? Levou essa. Aqui, pegar uns time bankzinhos ali, né? Que time bank acabou. Essa aqui ele me deixou triste nesse call, mas é o padrão, tá, turma? Assim, claro, conhecendo o jogador, eu acabo reavaliando e considerando foldar e etc. Mas contra um field padrão, a linha de jogo adequada, ao meu ver, é puro call, tá? Você já checou behind e ele pode sim pegar alguns combos de 5 e 4. Assim, é muito standard call contra qualquer jogador. Como esse cara eu sei que como esse cara eu sei que ele é um cara mais regular, tem uma mais competente, né? Tem uma noção maior aí, fica um pouco difícil, mas ainda mantive a linha, né? Mantive a minha estratégia. Erramos o flop na mesa 1. Temos só straight com redraw para todo lado. Deu bet. Na mesa 2, uma defesa. Eu vou para uma linha de bet de novo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o size, entre 2/3 e meio pot, né? Ele me deu mais um call. Quando ele me dá call aqui, eu acho que ele pode ter alguns combos de trincas, alguns combos de sequência para baixo. Não, né? Se é o vala 9, não tem. Então o vala 9 jogaria diferente. E alguns combos de trinca. Eu vou botar uma size de meio pot aqui mesmo. Vou abrir na mesa 3. Opa, era para abrir. Botei uma size de meio pot. Não esperava tanto valete 9 assim, né? Embora possa ter alguns. Então, ok. Meio pot. Ele me pagou bem rápido, né? Então talvez uma size alta ali eu teria maximizado, ganhado um pouquinho mais ali. Então fica sempre essa relação, né? Será que aqui ele se betou? Vou dar call, né? Eu espero que ele aposte o range todo lá IP. Então eu vou dar call. Tem um call bem tranquilo. Esse 10 aqui, ele ainda é muito bom pro meu check call, tá? Eu tô jogando HU, tem ranges amplos envolvidos, então é check call, tá? Ele acha que ele tá betando todos os combos de As e Rei, combos de As e Dama, As 9/8, enfim, a maioria dos Ases que ele tem na mão, ele vai dar o segundo barril, ele vai se betar flop e dar o segundo barril. Esse terceiro barril aqui, depois que eu dou call, e o cara consegue potar, ele já é um range totalmente diferente, né? Então aqui eu creio que a gente vai ter que foldar ali bem tranquilo. Eu não espero que tenha blefs, tá, turma? Então eu tenho muitos combos de 7. Aqui um spot interessante, né? Check flop. Eu esperava bastante c-bet por parte desse jogador. Ele não apostou. Quando ele não aposta, eu acredito que ele tenha muito air na mão, tá, turma? Então aqui eu vou pra check, vou ver se ele, vou torcer pra ele fazer alguma graça ali, fazer algum blefe, uma coisa assim. Vala 3/3 call. E aqui, tô betzinho bem baixinho. Será que ele me paga com alguma coisa? Ah, tem os flushes, né? Tem os flushes, tem straight. Mas vai ter que ser baixinho, ele é regular. Pra ele me pagar vai ter que ser assim. Check flop, bet turn, não pagou.
Não foi dessa vez que a gente conseguiu value betar esse full. Esse fim value, né? Tomar call de algum flush, de uma coisa assim. HU eu vou jogar um pouquinho mais para trás aqui. Escolher uma outra mesa que tem alguma dinâmica mais interessante. Embora, claro, o HU ele seja bem bacana de da gente trocar ideia, ele envolve decisões um pouco mais difíceis, um pouquinho mais complexas, assim, um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de análise ali em relação ao field, em relação ao oponente. Então, para um próximo momento, talvez a gente possa trocar mais ideias sobre isso. Para agora, em live, assim, é um pouquinho mais complicado. Eu nunca estudei também muito a fundo o HU, embora a gente trabalhe diariamente no time, né? Então a gente tem discussões diárias, tem uma boa noção de como desempenhar, mas ainda vou evitar nesse momento. Essa trinca de 5 aqui. Eu vou para check call já meio chateado, porque quem apostar vai estar apostando contra 3, né? Principalmente se fosse esse cara aqui, já é um check call bem delicado. Agora nesse as a gente perde o valor total, né? Porque é impossível que alguém não tenha as. Então eu vou para check. No rei 6-6. Fold. Aqui tendo 2-6 eu tenho um cenário muito bom para bet, né? Eu tenho os blockers perfeitos e em alguns casos onde eu tomar call eu tenho umas cartas ali de clubs para me ajudar, né? No river ali eu não tô num blefe total. Na mesa 2 não tenho o que fazer, né? Então se não fosse esse as a gente poderia pensar no bet, poderia reavaliar, mas aqui sendo as não tem muito o que fazer. Então a gente perde muita equidade, o range deles ganha muita força aí em relação à nossa mão. Então foldamos tranquilo. A gente está engatado aqui em 3 mesas, né? Eu observei aqui que o jogo está formando. Eu vou trocar essa mesinha aqui de 1-2. Vou pegar uma aqui um pouquinho que seria de 1-2, né? Vou trocar de 1-2 em reais ali para 1-2 em dólar, né? Então, uma ação aqui na mesa de 5-10. Que equivale, né? O limite que equivale a 5-10. Eu observei que está tendo ação também. Estão tendo ações na 2,55, na 5,10, né? Então um jogo mais high stakes aí, que é o nosso objetivo, né? Que é um dos meus objetivos aí como jogador. As rei valete 5 e 2. Cold call bem tranquilo aqui, joga em posição, uma mão super boa, desempenha super bem, né? Uma mão bem ok. Levando squeeze, a gente vai ter que dar call fechando a ação, tá, turma? Apesar de ser esse multiway, apesar de estar todo mundo envolvido na ação, o que acontece é que aqui a gente perderia muito mais pré-flop, né? A gente perderia muito mais se a gente foldasse do que a gente dando esse call, né? E aí com essa conta aqui, muito mais ainda. Check, check, check. Eu vou fazer um slow play aqui. E tentar engatar eles nesse turn, né? Então aqui eu vou fazer uma betzinha bem baixa, um bet de meio pote. Em posição, talvez um terço, né? Uma size de um terço aí. Quando ele me dá bet aqui, eu vou dar raise nele. Vou dar raise. Eu não vou deixar, pra mim tá muito barato esse 7 aqui, 7, sabe? Tá muito barato. Então eu vou dar raise. Vou dar raise. Open squeeze aqui, bem tranquilo. As rei 5-4-3 fold. E esse flop, erramos o flop, né? Erramos o flop. Tribet, call, chove, all-in. Vamos lá, GL. GL. Olha lá o nosso amigo. Nosso amigo engatou mesmo, hein? 86 flop. E puxa. Puxa sim. Vamos lá. Só segurar. E segurou. Na mesa 3 aqui, call, né? Não tem por que jogar muito mais pra frente essa mão. Então a gente tem um call bem tranquilo aqui. Ele deu check flop. A gente pode ter uma linha de bet aqui, tá? Uma linha bem tranquila. Então
Uma linha de bet bem baixo aqui. Ele pode achar que eu estou simplesmente querendo blefar, né? Então eu betaria todos os meus air. Então assim, o que eu estou observando aqui, turma? Quando ele tiver uma trinca, ou quando ele tiver um flush menor, um flush em 8, flush em 6 ali, ele vai sempre me dar call, tá? Então eu tô com semi-nuts. Tem duas coisas. Uma, o board é um board mono, dama, 7 e rei. Eu espero que ele venha muito para bet com os flushes nuts. Se ele vem para check, eu meio que descarto o flush nuts da mão dele. E nesse caso, o meu flush em valete ele ganha muita força, tá? Então aqui eu tô jogando totalmente por valor. Então assim, claro, se eu tivesse um flush menor, por exemplo, eu poderia ir para uma linha de check behind só, né, controlar um pouquinho mais o pot, etc. Mas com essa mão, como ela é uma mão muito forte, como para mim é um nuts, quero cobrar de algumas trincas, cobrar de algumas coisas ali, sabe, turma? Então por isso que eu vou pra bet. Aqui check, check flop, eu tenho 3, tenho rap, eu vou dar call, né? Vou ter que dar esse call aqui. E foldar river. Acredito que eu tenho equidade suficiente aí, tendo uma dobra e principalmente por ser um limped pot, né? Onde tem uma presença bem menor de trincas ali. Então eu acredito que dê pra dar call aí nesse limped pot. Vou ter equidade suficiente. Esse rei 854 eu abriria quase que 100%. Aqui eu vou deixar de abrir porque eu tenho um cara bem short e um jogador que aparentemente está um pouquinho mais agressivo na mesa. Então esse aqui eu não vou abrir. Vou esperar, vou reavaliar aí minhas ações, né? De acordo com... Vou adaptar, né, aos stacks. Eu tô no Big Blind, teve um open de cutoff e um tribet. Eu vou só foldar mesmo, tá? Então já tem ações muito fortes antes de chegar em mim. Eu não vou querer ficar correndo atrás de brigar contra esse range aqui, que é um range que tem mãos muito melhores que a minha, embora a minha acerte alguns boards, acerta. Mas em tese assim eu não vou querer brigar nessa ação onde já tem ranges muito fortes envolvidos. Esse outro spot eu vou dar check, só com duas pontas e o 10, né? Ele deu check. Aqui eu acho que ele perdeu bastante força já, então eu excluo alguns combos de dama, excluo alguns combos de valete. Tenho que proteger de alguns flushes. Vou betar uma linha de bet aqui mesmo. Não representa muita coisa, turma? Não, né? Não se betou flop, o que você vai ter? Mas observem ali o cara que eu estou enfrentando, né? Aqui foi check, check, flop. Eu vou pra bet, né? Tem o wrap, tem o flush draw. Então, esse perfil de oponente aqui, muito provavelmente ele não está se importando muito com o que o range representa, o que a textura de board né? Ele não está pensando muito no GTO ali. Então, existe uma chance grande de ele estar vendo somente as mãos dele, né? Então, repare, se vocês perceberem assim no flop, ele deu insta-check no turn, né? Ou seja, se vocês perceberem flop turn, ele checkou muito rápido, ou seja, ele nem pensou qual seria a ação. Isso me faz acreditar que tem uma chance muito alta de ele estar em give up, né? E aí eu exploro isso dando uma betzinha de 2/3. E claro, algumas vezes eu ainda estaria betando por valor, né? 2, 5 e as. Eu vou para uma linha de c-bet, meio pote aqui. O as é off, tá? Então quando esse as é off, eu não posso dar c-bet fold, porque eu acho que ele vai ter uns check raise um pouquinho mais agressivos ali contra mim. Então eu estarei indo para c-bet call, tendo o blocker do 4, né? C-bet call, vamos jogar turn, vamos avaliar de acordo com as ações aí. Surgiu mais um joguinho aqui do lado. A gente pega mais uma mesa de $2 aqui. E o jogo está acontecendo, né? O jogo está acontecendo. Pessoal que está online aí, que está assistindo, fica à vontade. Se quiser usar o chat aí para trocar ideia, ficou com alguma dúvida, alguma linha de jogo das que eu comentei não foi tão clara assim, pode compartilhar aí, tá, turma? Pode compartilhar. O pessoal do time também que tá no chat aí pode trocar ideia, fique à vontade. Pra mim eu tô sendo 100% claro, né? Mas daqui a pouco, né? Entre você conseguir repassar é bem diferente. Check, aqui
Vou dar open, né? Um as 10-10, 6 contra 2 limpers para open. Fold contra esse lead. Um pouco chateado, mas fold. Eu tenho par, tenho um flush second nuts. Esse cara é um cara mais passivo apostando contra 2. Então nesse caso aqui, turma, embora o meu flush draw ele pareça, embora pareça que eu tenho uma mão muito forte aqui, né? Com o redraw, com o flush draw, quando eu tenho um jogador que se beta pouco apostando contra 2 nesse board, eu tenho que só foldar, tá? Então não tenho muito o que fazer. Não vou ter muito como brigar. CBT flop, tomei call. 2 pares. O flush. Ele pagou a C-bet. Então quando ele paga a C-bet aqui contra 2, ele é um limp pré. Pagou a C-bet. Tem flush em rei? Tem alguns flush em rei. Tem flush em dama? Também tem alguns flushes em dama. Tem flushes piores que o meu? Tem. Esses provavelmente vão checar. Então eu vou checar. Check. Aqui eu tenho 7 o flush draw, né? Então aí ele checkou behind. Ele deu check. Eu vou checar esse board A7 tendo redraw, né? Talvez eu tenha perdido uma C-bet aqui. Vou check mesmo. Ok. Se eu esperasse que ele betasse todos os flushes em dama, todos os flushes em rei eu teria um value bet, mas eu acho que eu não vou tomar muito call. Flush 4, eu vou só foldar. Aqui eu vou tentar realizar a equidade. O board ficou bem esquisito pra mim betar, tá, turma? Eu perdi essa C-bet aqui, que eu acredito que não seja C-bet. Eu não apostei no flop, então aqui, apostar nesse 2 aqui, ao meu ver, seria um equívoco, tá? Então, o que acontece? Corre um risco muito grande de eu levar check raise pelos stacks envolvidos na ação, tá? Então, aí, por esse motivo, aqui eu vou dar um bet. Meio pot. Pelos stacks envolvidos na ação, eles podem me mandar muitos draws, já que eu não represento muita coisa. Então, por esse motivo aí, eu opto por não apostar nem no turn, né? Passou a ação, passou, tá tudo bem. 3-bet pot, call. Aí consegui um valorzinho no river ainda. Fold, fold. O Fred comentou sobre o range de delay C-bet. Essa eu não lembro qual foi a ação não, mas pelo jeito foi um range meio esquisito de delay C-bet, né? Um range meio esquisito. Check. Big blind. Só para check give up mesmo. Check, check. Comentava no início, né, no início da live que a live não tinha, que até então não tínhamos tido muita ação e aí de repente do nada começou a ferver o jogo. Teve uns spots interessantes aqui, uns spots interessantes. Eu também começo a dissertar e fala mais que um rádio daí, né? Aqui para analisar, né? Separar. Tem valor? É melhor bet? É melhor check? Essa mão é uma mão muito interessante de ver. E claro, né? Baruf e Renato que se virem lá depois, né? Porque eu vou solicitá-los. Open CBET, né? É o que esse bird pede que o CBET, né? Então o cara deu cold call, é um cara mais tight. Vai ter bastante fold? Vai. Mas da mesma forma que vai ter bastante fold, vai ter uns engates ali na mão dele, né? Os combos de As 9-8, uns combos de 9-8-7 lá que ele deu cold call. Então, tem uns folds? Tem, mas também tem bastante call, né? Então, board as high. Não vou betar menor, faço uma size de 2/3 ali, né? Betar menor representa, principalmente quando o cara ele tá mais esperto, ele tá mais ligado, esse meu bet pode representar muita força, né? Então, com essa mão ali eu vou jogar de c-bet 2/3 mesmo e tentar achar uma criatividade lá da parte dele. Não que tenha muito, né? Porque essa conta ali é forte. Fold, fold. Fold.
Agora sim, abri um joguinho, né? Talvez se tivesse aberto mais cedo eu acabei perdendo. Mas são dois, né? O pessoal que joga 5-10 aí regular, é o mesmo limite, né? E também tem uma mesa de 5-10 dólares mesmo rolando para quem joga 25,50. Tá lá disponível. O jogo um pouco mais tight, aparentemente, né? Embora a gente tenha uns jogadores aí com linhas um pouco mais agressivas aqui em vermelho. Um cara meio um pouco mais passivo aqui. Aqui esse stack de 40 blinds, tendo 6 e o 3. Eu não tenho muita linha de call contra ele nesse SPR. É uma mão que não é forte o suficiente para tribetar. Vai ter que ser call com essa ainda, né? Aqui o 10, o 8, o 2. Se betar é chato com essa mão. Checar behind, checar vai ficar check-check. Torcer pra rodar em check-check a gente ataca a turn. Porque não dá pra dar. Se betar um board como esse só por você ter o 10 faz com que você esteja colocando muito dinheiro num pote que você não consegue brigar, tá, turma? Então você tá dando check e torcendo pra rodar em check. Porque se ele apostar, ela é uma mão que também não consegue jogar de check call, né? Se a gente pensar, nem de check call ela consegue, né? Então, poxa, talvez seja o caso aí de você realmente give upar só. Ah, é top pair? É top pair, mas não vai para lado nenhum, né? Então no Marra 5 cartas a gente precisa justamente do top pair com pontas, top pair com blocker, top pair com ou enfim, com runouts, né? Com outras cartas que possibilitem blockers muito relevantes. Então, um as de ouros com o 10. Bom, esse as de ouros com o 10 vira um c-bet bem tranquilo. Mas aqui só o 10 não tem como, né? Só o 10 a gente vai só give upar. As damas 7, 6 e 9. Cara meio short. Abrindo. Ele abre pouco. Em alguns casos aqui, turma, eu posso ter call, tá? Mas contra esse cara que tem um range de open bem restrito, quando eu tô de cutoff, eu tenho mais outros jogadores para falar. Se eu der call aqui, o que eu tô passando informação para jogadores competentes na minha esquerda, que é a seguinte: eu não tenho uma mão tão forte o suficiente para brigar por esse stack. E aí o meu dinheiro vira dead money muito fácil, tá? Então essa mão específica dá para dar call? Dá, mas tem duas coisas. Uma, o range de open é muito forte, tá? Ele vai estar amassando a minha mão quase sempre. É um cara que abre só 12%. E eu tenho mais 3 jogadores para falar. Então se eu tivesse do botão, por exemplo, onde eu vou jogar em posição pós-flop, aí sim eu posso dar o call, né? Mas aqui não. Será que vai ter showdown pra gente ver qual que é o range de open? Se estava certa, né, nossa análise aí. Open call e a gente tomou um squeeze de 30 blinds. Aqui a gente vai só mandar, tá, turma? Bem tranquilo. Perdi um open. Aqui é o win, tá? Então o que acontece? Esse cara tem 27 blinds. Eu já deixei 3 na mesa. E eu tenho mais 6 aqui, né? Então eu tenho 9 blinds em jogo já, né? Então mesmo que ele tenha uma mão muito forte, compensa eu correr atrás dessa mão muito forte. Compensa que eu corra atrás pelo valor que já foi investido, né? Bem. E aí o Duque, né? O Duque. O Duque. Puxamos essa aí. Essa regulou, hein? As asas open na mesa 3. Então não é uma linha de call, né? É uma linha ali de tirar os outros jogadores da mão mesmo. O Aldeiras acha que não colocar as cartas em ordem ajuda na seleção de mãos ou é para não perder a manha do live? Não, cara, não tem. Eu gosto de jogar em ordem também, ainda não tem essa opção aqui, né? No Kaka Poker não tem a opção de colocar as cartas em ordem, então. E curiosamente eu não jogo live também, eu não tenho muita experiência. Eu não tenho, na verdade, tenho pouquíssima experiência com o jogo live, toda a minha carreira, assim, toda a minha trajetória, ela tá exclusivamente no online aí. Praticamente toda no online. 9875 Limper.
situação chata. Talvez apostar seria bem melhor, né? Aqui o check, vou pra check fold mesmo. E aqui vou foldar na mesma. Sem redraw pra nada, né? Só um straight seco. Eu bloqueio meus próprios outs tendo o 9-9, então... não tem ainda a opção de colocar as cartas em ordem, né? Em breve é uma das atualizações aí que vão ser incluídas. Rei 5 e 2, esse aqui mesmo tendo flash draw é um board que eu vou querer ir pra c-bet mesmo, tá? Eu não consigo jogar de check call, então eu vou querer pressionar ele assim. Vou pra uma e deu, assim, na maioria dos turns eu não vou conseguir. Esse aqui é um dos turns que eu consigo dar mais uma, né? O rei dele perde um pouco de força, por outro lado completo 4 e 3. Vou pra uma linha de bet aqui. Vou pra uma linha de bet e vou foldar pra volta. Uma size um pouquinho maior que meio pote. Check, check, bet. Ele call, bet, call. Vou pra check nesse rei. E vou só foldar, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu não teria muitos turns pra brigar. A minha estratégia aqui nesse board é CBtar, é apostar e mandar em alguns... não vai ter muitos turns pra mandar, é pegar full jack direta que vai ter, né? Do próprio flop ali. E aí no turn, como foi um as, faz bastante sentido você seguir apostando, porque você pressiona muito alguns combos que ele tenha rei 5, que jogou só de call, rei 2, alguns 5 e 2 mais fraco. Então seria uma linha ali que, em algumas vezes quando ele resolve dar só call, como foi o caso, você ainda consegue realizar o seu flush, né? Mas aí no river não tem como brigar, tá, turma? Bem só give up par mesmo. Na mesa 1 aqui, um check para check call, né? Para check call. Quando roda em check, eu descarto alguns combos mais fortes ali, combos de trincas, combos de 2 pares. Então, vou fazer uma betzinha baixa aqui. Deu check, vou para uma bet bem baixinha. Pode ser que ele tenha algum flush mais fraco, né? Eu vou tentar tomar esse call. Eu iria para check call no flop, né? Não tem porquê dar check raise. Então a gente está um pouco mais deep, né? Precisa ter um pouco mais de equidade na hora de atolar. Então, principalmente aqui, né? Nesse caso, não dá para sair acelerando já nesse flop porque o SPR está muito alto, né? Então, quando a gente tem esse cenário com SPR muito alto, convém que a gente jogue um pote um pouquinho mais controlado, jogue mais pós-flop. Inclusive é uma das estratégias que eu tenho adotado, né? Tenho levado o jogo bastante pro pós-flop recentemente aí. Principalmente quando eu estou em posição, quando eu tenho mãos com bons componentes, né? Aqui um open, um cara bem tight aqui no blind. Então daria um open e fold ainda, né? Se ele desse a win, se esses caras me tribetassem, eu daria open call. Um open de MP também. Temos ação. Essa conta não falha mesmo. Essa conta aí, na última deu uma falhada, mas de forma geral é bem difícil de falhar. As 13 e 4, eu tenho 5, eu não vou pra check, tá, turma? Eu sei que o SPR tá curto, mas eu vou por uma bet de meio pote aqui. Esse meio pote representa umas mãos muito, muito fortes, ou seja, o range de reação dele lá é bem, bem capado. Então eu sigo de meio e meio pote novamente, tá? É assim que eu jogaria o meu as, é assim que eu jogaria meu as e 4. Então aqui, tudo bem que ele me deu check call com flush draw, mas esse 4 aqui é muito difícil para ele reagir, né? Então assim, quando ele me der raise, é de fato o as e 4, é de fato aí um combo mais forte, um 3-3 talvez, né? Um 13 e 4 ali. Então eu vou para um meio fold, tá? E nego algumas equidades, pode ser que ele tenha um combo de as parecido com o meu, que eu faço foldar. Vala Vala 4-4. Eu vou jogar contra esse jogador por estar em posição, tá? Vou defender essa blind aqui por estar em posição. Então, em posição, eu acredito que eu jogo opa, MP é fold mesmo. Eu acredito que eu jogo um pouco além das minhas cartas, né? Então, essa mão aqui, esse Vala Vala 10, tem blockers muito bons pra gente jogar pós-flop, etc, né? Então, assim, eu tô jogando um pouquinho além com ele, né? Além desse meu 4-4, que se olhar pra mão, ela acerta poucos boards, né? Mas eu consigo jogar, acredito que eu consigo jogar bem em alguns boards mesmo sem acertar, né? Mandou um burrinho pra mim ali, faz parte. Mais um, aqui eu vou pra bet. Straight, ele me deu call.
Vou pra bet. Sobrou o que pra dar call aqui? 2 pares? Coisa assim. Pra meio pote. Poxa. Ele me deu raise. Então é o split mesmo. Nosso amigo jogando burrinho. Eu não conheço, é um jogador que eu nunca vi no field. Pode ser que esteja na live, então agradeço pela lembrança aí, pelo carinho. Agradeço pelo carinho. Espero que o senhor fique aí na nossa esquerda durante um tempo aí. E que tenha um bom jogo, né? GL. Então é isso. Bora lá. Vamos mais alguns minutinhos aqui. Turma, eu vou encerrar já já, tá? A gente tá encerrando aqui, tá batendo essa 1 hora. Bateu 1 hora e meia, né? A gente teve um probleminha técnico em relação ao meu microfone, que no final da live no início da live eu acabei deixando passar. Eu vou abrir esse dama-dama aqui para jogar contra ele, mesmo short. E aí eu deixo espaço, se alguém de vocês quiser comentar alguma coisa, pro pessoal que... Olha lá, agora a gente foi bem, né? Ele deu bet. Eu vou dar call só nesse flop. Mais um call. Não, eu não vou dar call agora, eu vou aumentar já. Fazer uns 4 pelo menos, porque assim tá muito barato pra você, meu amigo. Tá muito barato pra você. Ele deu lead. Agora, o que ele faz isso? As e dama ele não tem. Será que ele achou um asas, uma coisa assim? Ele que decida. Pra pote mesmo. Será que ele tava fazendo um slow play lá com as as? Não espero que tomar tanto call assim também, mas deixa esquisito pra ele, né? Deixa ele pensar lá. Acho que eu dei uma empolgada com esse valor. Marconi. Tem que runar bem, né? Mas também tem que estar preparado pra runar bem. Esse dama-dama aqui é fold. Tem que estar preparado pra runar bem. Então vamos mais uns minutinhos aí. Eu deixo o espaço, de novo, deixo o espaço aberto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, deixar... talvez algo que eu tenha deixado passar aí, que vocês perceberam também, fiquem à vontade, né? Não estamos aqui como donos da verdade, pelo contrário, estamos aqui também para aprender, né? Então é bem importante isso. Ele deu check, eu vou dar bet 2/3 aqui, um bet alto, cobro de alguns draws. Ele me deu check call. Esse 10 é bem chato, tá? É bem chato porque ele dá muito valor para alguns combos de as e dama que ele tinha, de dama 9, mas eu tenho a dama, tendo a dama eu não posso checar, então vou para mais um bet, correndo o risco de tomar o raise. Então acredito que pode ser valor algumas vezes. E era valor. O que ele tinha? Rei Duque. Rei Duque Dama. Então achamos um parceiro aí. Rei Duque Dama não conseguiu foldar. Me jogou os burrinhos lá e deixou uns dolinhos. Essa era fold, hein, Guto? Se você tá na live aí, ó, esse turn aí não dá, hein? Esse turn aí tá bem esquisito. Ele deu open. Será que ele vai dar open? Não deu. Se não ele desse open, eu ia dar call. Ia dar um cold call. Não iria tribetar, né? Mesmo contra esse stack. Seria um 4 broda e suited em rei. Eu achei que eu jogaria bem em posição aqui. Sessão com bastante action, principalmente na parte final, né? O pessoal que tá vendo a gravação depois, que usa esse vídeo como material de estudo, né? Que eu sei que tem uma galera que vai lá no YouTube, que assiste, que revisa depois. Também pode ficar à vontade para deixar aí o comentário, se quiser. Alguma mão que jogaria diferente. Críticas, de novo, são bem-vindas, né? Desde que com coerência, né? Também. Então fica à vontade para comentar aí no vídeo. Se tiver uma mão aí que achou esquisita também, compartilha conosco que a gente pode trocar ideia, tá sempre à disposição aí, né? Fold. Check. Eu jurei que eu tinha 7-7 nessa, hein? Pensei, nossa, olha lá, esse é o flop que eu precisava com 7-7. E eram só o 7, faltou um 7. Vou começar a botar reações nos comentários. Ganhei o beijinho do Guto. Vou retribuir, né? Vou retribuir.
Agradeço pelo carinho. Agradeço pelo carinho. Se quiser ficar mais um pouco aí, né? Também, assim, trocar mais umas fichas, fica à vontade. Espero que esteja gostando também do aplicativo. O objetivo aqui, tirando a resenha, né? É importante ter uma resenha, mas o objetivo aqui é que todo mundo evolua, né? Que a gente possa contribuir um pouquinho mais aí pro jogo de vocês. Eu tenho 4, tenho redraw, um board ruim pra ele potar. Então vou passar. Teria feito um nutzinho ali no turn, hein? É um board que é um board que a minha mão não vai querer jogar assim. É razoável até, mas eu precisaria ter um blocker pra mim poder ter uns floats, pra mim buscar assim, digamos que eu estaria buscando algumas coisas, né, que caçando algumas coisas. Aqui tem um call. E encerramos nessa mão aqui, nesse rei. Agradeço de novo a presença de todos. Esse as rei. Pra encerrar a gente podia fazer uma trinquinha, né? Pra gente encerrar uma trinquinha. Não, pra encerrar vai ter um pepino, né? Um cara que abriu tight, nos pressionando. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando ele aposta contra todo mundo já fica bem desconfortável pagar. Mas quando ele dá check a gente tem um valor bem legal. Então vou betar uma size alta. Tô saindo aqui, valeu Guto. Puxamos o bot. Então é isso, turma. De novo, agradeço a presença de todos. Foi com certeza uma boa sessão, uma sessão bem up. Aqui em resultados, quase $500 up. Então, bora lá. Baita sessão, baita jogo. Fio de sonho. Seu Kaka Poker. Se vocês quiserem conhecer, né, entre em contato aí com a nossa central ou pelo Instagram que o Baruf vai orientá-los aí como criar conta e etc. E é isso. Valeu, turminha. Vamos pra próxima. Até semana que vem.